Oi, galerinha, tudo bom? Professora Manucena, nosso segundo encontro da semana, então aqui pelas aulas do Alternativa Play. E vamos dar continuidade à parte de histologia, falando sobre tecido conjuntivo. A aula passada estudamos sobre tecido epitelial, vimos que apresenta basicamente duas funções, que seria o revestimento e segundo, secreção. O tecido conjuntivo, na verdade, ele faz a união e conexão entre outros tecidos. Ele também pode atuar no transporte de substâncias. Por exemplo, o tecido sanguíneo, também chamado de tecido hematopoético, tem a função de transporte de substâncias, sustentação e principalmente proteção. Então, dentre as diversas funções do tecido conjuntivo, essas são as principais características, principais funções que estão aqui disponíveis para vocês. Detalhe, lá no tecido epitelial vimos que ele é avascular, ou seja, tecido epitelial não tem vasos sanguíneos. Já o tecido conjuntivo apresenta uma sequência de vasos sanguíneos, então ele é ricamente vascularizado e esses vasos sanguíneos contribuem para a nutrição do tecido. Outra diferença, fazendo aí uma rápida comparação, é que no tecido epitelial as células são justapostas ou estão bem unidas, bem juntas. Já no tecido conjuntivo, essas células já estão bem afastadas. Existe ainda uma substância preenchendo esse espaço. Essa substância é chamada de substância fundamental amorfa. Ela é composta por água, sais minerais e diversos tipos celulares que fazem parte do tecido conjuntivo e que nós vamos estudar agora. Então, é um tecido importantíssimo, encontrado em diversas partes do nosso organismo e que apresenta também funções específicas, a depender do tipo de tecido. Enquanto lá no epitelial nós só vimos revestimento e secreção, como glandular, aqui nós temos diversos tipos de tecidos conjuntivos. Então, cada um, na verdade, vai apresentar a sua função específica. Outra característica, lá no epitelial, vimos que ectoderme, endoderme e mesoderme podem originar. Já no conjuntivo, somente mesoderme. Então, somente a mesoderme vai dar origem aos tecidos que nós conhecemos como conjuntivos. E outro detalhe, o tecido conjuntivo é característico pela presença de fibras. Existem 3 tipos de fibras que compõem o tecido conjuntivo. Elas são chamadas de fibras de colágeno. As fibras colágenas são mais espessas, apresentam uma sustentação e uma resistência maior. Fibras elásticas, chamadas de elastina, podem ser encontradas, por exemplo, nos pulmões e nos vasos sanguíneos. E fibras reticulares. As fibras reticulares, também semelhante ao colágeno, apresentam uma característica de sustentação, mas uma certa flexibilidade, e também pode ser encontrado nos vasos sanguíneos. Então, esses 3 tipos de fibras vamos falar durante todo o estudo do tecido conjuntivo, tá? Aqui eu coloquei os tipos de tecidos conjuntivos, porém hoje só vamos estudar 2, o propriamente dito e o tecido adiposo. Então, aqui eu tenho, começando pelo adiposo, que vamos ver hoje que apresenta a função de reserva de energia, proteção contra choques mecânicos e isolante térmico, faz o controle aí da temperatura corporal. Os tecidos sanguíneos e linfático, que nesse caso são chamados de hematopoéticos, atuam no organismo na função de transporte e de defesa também, é um dos últimos. Tecido conjuntivo fibroso, que nesse caso nós encontramos uma grande quantidade de fibras, também é conhecido como tecido conjuntivo denso. Tecido frouxo, assim chamado porque tem muita substância amorfa, então por isso ele é frouxo, as células estão bem afastadas. Tecido ósseo, que atua na sustentação dos tecidos muito importantes para o nosso organismo. E tecido cartilaginoso. De todos aqui, o tecido cartilaginoso é o único chamado de avascular. Ou seja, é o único tecido conjuntivo que não tem vasos sanguíneos, os outros apresentam sim. Então vamos aqui a algumas características. As células que são encontradas no tecido conjuntivo. Gente, são células chamadas de células da matriz. Por que células da matriz? A matriz compõe o conjunto de tecidos conjuntivos. Então, é formada pela substância amorfa e por essas células aqui. A grande maioria dos tecidos conjuntivos apresentam esse conjunto de células,
Fibroblasto, como o próprio nome sugere, origina as fibras do tecido conjuntivo, colágeno, fibra reticular e fibra elástica também chamada de elastina. Fibroblasto, então toda vez que a célula começar com blasto, ou melhor, terminar em blasto, célula jovem. Fibrócito, célula adulta. Então, blasto, jovem, ócito, célula adulta. Não esqueçam disso. Células adiposas fazem parte do tecido adiposo. São células que depois que são produzidas, infelizmente não morrem mais. Então, aquele efeito sanfona vem justamente conhecido, em pessoas que emagrecem e engordam com facilidade, é porque o indivíduo, mesmo emagrecendo, as células continuam lá, elas não morreram, elas só murcharam na quantidade de gordura. E aí, quando o indivíduo come um pouquinho a mais do que a sua perda calórica diária, a célula acaba inchando e ele rapidamente engorda. E se ele reduz um pouco a alimentação, as células murcham e assim por diante. Então, depois que a gente ganha essas células, elas não morrem mais. Elas simplesmente podem murchar para ser eliminada do corpo ou por meio de criolipólise ou por meio de uma lipoaspiração. Se não, vamos conviver com elas para o resto da vida. Células de defesa. Então, o tecido conjuntivo apresenta diversas células de defesa que vai atuar em processos chamados de diapedese, que é a migração desses glóbulos brancos, que vai nos proteger, por exemplo, contra uma invasão, contra um agente invasor. E aí eu tenho o exemplo dos macrófagos que atuam fagocitando, tanto micro-organismos, como é o caso de bactérias, como também algum agente estranho, como, por exemplo, pessoas alérgicas, que apresentam alergia a alguma substância, até a corantes, por exemplo. Os macrófagos podem fagocitar para tentar eliminar esses corantes. Plasmócitos, que também atuam nessa reação, principalmente alérgica, por meio de substâncias chamadas de histamina e heparina. São substâncias anticoagulantes e vasodilatadoras, que vão contribuir, por exemplo, com a manutenção do nosso sistema sanguíneo, do tecido hematopoético. Condroblastos e condrócitos são células que participam do tecido cartilaginoso. Aí, mais uma vez, células jovens, que são os condroblastos, e células adultas, que são os condrócitos. Mesma coisa para o tecido ósseo. Osteoblastos, célula jovem. Osteócitos, células ósseas adultas. E tem também os osteoclastos, que vamos estudar que esses osteoclastos são responsáveis por controlar o crescimento ósseo. A matriz é formada, também chamada de substância fundamental amorfa, ou somente substância fundamental. Ela é formada por água, sais minerais, fibras e essas células aqui que acabamos de ver. 3 tipos de fibras, colágeno, encontrado em diversas partes do organismo, responsável pela elasticidade da pele, pela sustentação, pela firmeza da pele. Quando vamos envelhecendo, vamos produzindo menos colágeno, por isso o tecido vai ficando flácido, e pessoas que emagrecem também. E aí algumas pessoas fazem suplementação de colágeno, mas gente, com orientação médica, tá? Não podemos, principalmente quando jovens, fazer uso dessas fibras proteicas, porque senão o corpo pode acabar parando de produzir. Então sempre com orientação médica. Fibras reticulares e fibras elásticas, elas são encontradas em vasos sanguíneos, e as elásticas no pulmão. O pulmão infla de ar, depois diminui. Então essa elasticidade é dada graças a essas fibras aí. E por último, a substância fundamental amorfa, que é uma substância importantíssima, está sempre conectando, passando substâncias dentro do tecido conjuntivo. Então bora lá, começando pelo tecido conjuntivo propriamente dito. Esse é o primeiro tipo de tecido que vamos estudar. E por que ele é chamado de propriamente dito? Porque ele tem praticamente todas as células que nós acabamos de ver no slide anterior. Então, por isso, propriamente dito, além da substância fundamental amorfa, fibras e as células. Frouxo, porque as células estão bem afastadas. Tem muita substância amorfa. Além de muita substância amorfa, tem fibras de colágeno, fibras elásticas e fibras reticulares também. Então, tecido conjuntivo frouxo pode ser encontrado na camada mais profunda da derme. Tecido denso. Se o frouxo é assim chamado porque tem muita substância, ele é denso porque tem pouca substância amorfa. Então as células estão mais juntas e mais unidas. Nesse caso, o denso pode ser de 2 tipos:
modelado e não modelado. Por que esse nome? Modelado porque as fibras estão todas alinhadas. E aí tecido modelado é de maior resistência e é encontrado, por exemplo, nos tendões. Lá no material de vocês tem uma historinha da mitologia falando sobre o tendão de Aquiles. Dá uma lidinha lá que já foi questão de vestibular, falando sobre o tendão de Aquiles, maior tendão do nosso corpo. E o não modelado? O não modelado é porque as fibras apresentam direções diversas. E nesse caso, o não modelado também pode ser encontrado na derme. Ele não tem tanta resistência quanto o modelado. Essas são as principais características do tecido conjuntivo propriamente dito. Próximo tecido, tecido adiposo, tecido de gordura. Vamos às camadas da pele: epiderme, tecido epitelial; derme, tecido conjuntivo; adiposo, tecido conjuntivo. Depois aqui vem o músculo, ou seja, tecido muscular. Gente, o tecido adiposo ele é importante, tá? Por mais que a gente imagine a gordura só serve para questão de tirar a estética ou beleza. Não, não, não. A gordura é necessária ao nosso organismo porque é uma reserva energética. Então, quando falta a glicose, vamos ter a gordura como fonte de energia. Mas, por enquanto, ela fica guardadinha. Preferencialmente, como já vimos, as células preferem quebrar os carboidratos, porque tem afinidade com a água e essa quebra acaba sendo mais eficiente. Além disso, o tecido adiposo acaba modelando o corpo e protege contra choques mecânicos, contra impactos, por exemplo, principalmente na gestação. Além de servir como isolante térmico, ou seja, controle de temperatura para alguns animais, como é o caso de urso polar, por exemplo. Ele, além de usar essa camada de gordura durante o inverno, para que, por exemplo, ele não consiga comer, então ele vai utilizar essa reserva, como também o protege do frio. Além disso, o tecido adiposo é necessário a absorção das das vitaminas que nós chamamos de lipossolúveis. As vitaminas lipossolúveis necessitam de tecido adiposo, ou seja, se o indivíduo for muito magrinho, não tiver camada de tecido adiposo suficiente, ele não vai conseguir absorver as vitaminas lipossolúveis. Relembrando, quais são as lipossolúveis? A, D, E e K. Essas são as vitaminas lipossolúveis que ficam armazenadas no nosso corpo. Então aqui eu tenho um adipócito. Toda essa parte aqui, ó, amarelada, é a reserva de gordura. Então, naquela semana que a gente come um pouco mais, a célula fica bem inchada. E se eu passar da minha perda metabólica, eu acabo ganhando novas células. Ou se eu comer menos, ela murcha. E eu primeiro desincho e aparentemente acabo um pouco mais magro. Mas para perda de gordura mesmo, gente, é gasto calórico, tá? Não é somente, por exemplo, deixar de comer, não. Então tem que ter muito cuidado com isso para que a gente possa controlar nossa alimentação. Tem um detalhe, tem dois tipos de tecido adiposo. Tecido chamado de unilocular ou tecido multilocular. Qual a diferença? Na verdade, gente, a diferença é o número de vacúolos de gordura. Essas células aqui, ó, só tem um vacúolo, então ela é chamada de unilocular. Essa gordura que está armazenada aqui é a gordura amarela. E essa gordura amarela, ela atua no controle da temperatura, só que geralmente de recém-nascidos. Então ela é muito importante para recém-nascidos. Usamos mais, né, nesse período da vida. Ou então os animais que utilizam a gordura para controle de temperatura corporal também, como o caso de ursos no inverno, como eu citei anteriormente. Já a multilocular, chamada de gordura parda ou gordura marrom, foi feito um estudo que essa gordura aqui ela pode contribuir até com a eliminação da gordura ruim, da gordura que prejudica até a circulação sanguínea, entupindo vasos sanguíneos como artérias, por exemplo, e causando riscos de problemas cardiovasculares. Então, o tecido adiposo ele é importante, obviamente que em excesso não, porque a gordura em excesso ela pode trazer entupimento de artérias, chamamos de aterosclerose, pode contribuir com o aumento do colesterol, hipertensão, ou seja, problemas cardiovasculares de forma geral. Então, na verdade, o que nós iríamos ver sobre tecido conjuntivo está aqui, a primeira parte do tecido conjuntivo. Deixo as atividades para que vocês possam responder.
Essas atividades são importantes para que vocês sempre estejam reforçando o conteúdo visto em aula. E qualquer dúvida, gente, estou à disposição de vocês, tá? Basta chamar, basta entrar em contato, que tiro as dúvidas de vocês. Então, bons estudos e na segunda-feira voltaremos com a Biologia 4. Beijo, beijo, tchau.